dia, são 11h05 e nós estamos iniciando com muita alegria, com muita satisfação, com muito respeito e, acima de tudo, com muita responsabilidade que sempre norteou o programa Exija Seus Direitos ao longo dos últimos 18 anos. A edição dessa quarta-feira, ao vivo do programa Exija Seus Direitos, para toda a querida cidade de Manaus e para vários municípios do interior do Amazonas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos no horário brasileiro de verão. Hoje, no programa Exija Seus Direitos, nós vamos mostrar que a polícia prende em flagrante um homem apontado como autor de ter tirado a vida de Rodrigo Macedo de Souza, de apenas 20 anos de idade. Ele é apontado pelos vizinhos como um assassino frio e calculista. Denúncias que chegaram ao programa Exija Seus Direitos dão conta da continuidade cada vez mais crescente do desrespeito aos idosos dentro do transporte coletivo. Pegar ônibus em Manaus é sempre motivo de muita reclamação. Meu querido, é mais estresse mesmo aqui, não tem condições. Erivanda participou do nosso quadro A Hora da Esperança. Ela é uma missionária que leva a palavra de Deus, precisava ir até a cidade de São Paulo. Nós conseguimos a passagem para que ela pudesse se deslocar até São Paulo e ela volta para agradecer o programa Exija Seus Direitos. A edição de quarta-feira do nosso programa vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. A Dona Maria dos Remédios Cantanhede, ela está procurando, ela é natural do Maranhão, teve 5 filhos, mas somente 2 estão vivas. A Maria dos Remédios Cantanhede está procurando a Maria de Fátima, a sua filha biológica, que há mais de 50 anos ela não vê. Ela conta que ficou órfã quando tinha 7 anos de idade, foi criada por uma família, teve que mudar para Porto Velho, no estado de Rondônia, para trabalhar como doméstica. Ainda muito jovem, a Maria dos Remédios, que é a mãe, acabou casando com o senhor Miguel Ferreira da Silva, que era bem mais velho que ela. Ficaram casados por cerca de 10 anos e tiveram uma filha, que é exatamente a Maria de Fátima, filha biológica da Maria dos Remédios Cantanhede. Devido a diversos maus tratos que aconteciam por parte do Miguel, o ex-esposo, a Maria dos Remédios resolveu se separar e disse que viria com a filha para Manaus. Foi então que o Miguel, o pai, pegou a criança, na época tinha 4 anos de idade, e escondeu a filha. O pai pegou a filha e escondeu da Maria dos Remédios. A mãe do Miguel, que é o pai que escondeu a filha, se chamava Pedra. Em Porto Velho, eles residiam no bairro Baixa da União, que fica próximo da Estrada de Ferro. Na época, o Miguel trabalhava como feirante no mercado. Segundo informações, a sua filha Maria de Fátima ficou internada no Colégio Auxiliadora de Porto Velho e só sairia quando completasse 14 anos de idade. Isso já tem mais de 50 anos. Veja como as pessoas, mesmo com o passar dos anos, elas continuam cada vez mais alimentando a fé e a esperança de reencontrar os seus parentes desaparecidos. Não é à toa que todos os dias nós abrimos as edições do nosso programa, exatamente fazendo com que as pessoas possam participar do nosso programa para nos darem as informações necessárias para que os nossos companheiros, os nossos amigos, telespectadores, as pessoas que sempre auxiliam o programa Exija Seus Direitos a reencontrar as pessoas, possam também participar do Exija Seus Direitos, como já fazem nos últimos anos, nos ajudando a reencontrar pessoas. E quem nos acompanha nos últimos anos é testemunha do nosso esforço, da abertura que nós fazemos todos os dias para que as pessoas possam ser devolvidas às suas famílias. Então, se você tem alguma informação a respeito do caso hoje aqui apresentado, entre em contato conosco. O telefone da produção, quando a produção atende, é o 3307-0423. E o WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem de texto para 99419-0784. 99419-0784. São 11h mais 10 minutos. Nos últimos meses, nós temos recebido uma grande quantidade de reclamações sobre maus tratos aos idosos. Veja que a gente não consegue compreender como é que o cidadão pode desrespeitar o idoso,
pode maltratar um idoso, pode não dar a ele o merecimento que ele merece. As pessoas trabalham na vida, constituem família, criam seus filhos, engrandecem o nosso país, engrandecem o nosso estado, engrandecem a nossa cidade, mas as pessoas não dão valor aos nossos idosos. Isso é tão sério e isso é tão profundo que foi necessário, inclusive, com que o poder público, de uma maneira geral, criasse delegacias especializadas para cuidar dos direitos do idoso. Se nós tivéssemos o bom senso de ver no idoso uma figura experiente que pode nos ensinar, uma figura que trabalhou muito em vida, que educou e criou seus filhos, nós não precisaríamos ter o Estatuto do Idoso, nós não precisaríamos ter a Delegacia do Idoso. O Brasil precisa valorizar mais os seus idosos. Nós estamos caminhando numa velocidade muito grande para nos tornarmos, num curtíssimo espaço de tempo, um país da terceira idade. E é assim que nós vamos tratar os nossos idosos. É dessa maneira, com desrespeito, que nós vamos continuar lidando com os idosos. Nós recebemos muitas reclamações e de forma específica com relação a maus tratos aos idosos nas unidades do transporte coletivo. O Oliver Castro faz a sua reestreia no nosso programa mostrando esse problema. Detalhes direto na reportagem. Pegar ônibus em Manaus é sempre motivo de muita reclamação. Ah, meu querido, é um estresse mesmo aqui, não tem condições. É difícil, porque demora de 40 a 30 minutos, sempre lotado. Tá uma calamidade, por exemplo, eu pego, posso dizer o nome do ônibus, o 039, por exemplo, preciso me deslocar daqui do banco para minha empresa, só que aí eu já estou quase 2 horas na parada e nada de eu retornar para a empresa, né? Tem um horário a cumprir, infelizmente não tem. Agora, o pior que é próximo do meu trabalho é o terminal dele, já essa dificuldade, imagine se fosse o outro local. É uma das linhas que mais demora e as condições dele é precária, tá? Os bancos já estão todos sem sofá, aquela parte de colchoados, né? Horrível. Na Avenida Noel Núteus, Cidade Nova, o perigo é constante. Por falta de abrigo, que foi retirado há cerca de 3 meses, os usuários dividem espaço com os carros, correndo risco de serem atropelados. É o seguinte, aqui é a nossa parada aqui, a população aqui pega chuva, sol, prometeram colocar, todos não colocaram, entendeu? Está com mais de 3, 4 meses para fazer, quer dizer que só os que têm dinheiro, que tem poder, que tem valor, a gente que é pobre não tem, o pessoal fica sofrendo aqui no sol quente, a população aqui, todo mundo sofrendo, criança, idoso, senhoras, gestantes, tudo sofrendo no sol. E nós queremos uma providência aí do prefeito, fazer o que pode fazer pela gente aí. Por causa que aqui é um perigo, né? Muito perigoso, né? Se sente bem, né? Aqui tá um caos, realmente. Perigoso, né? Que o pessoal fica aqui, não vai e vem no trânsito, né? Ando com criança, é perigoso. As crianças, os idosos, até a faixa de pedestre, ó, não tem. A falta de qualidade no serviço atinge em cheio uma camada de nossa população que cresce a cada dia no país, os idosos. Esther, recentemente, teve uma experiência nada agradável com sua mãe de 73 anos de idade. Ela conta como aconteceu. A minha mãe é porque com essa mudança de entrar pela frente, não por trás, minha mãe tem 86 anos ela tem. Aí ele desrespeitou minha mãe de uma forma que qualquer um se sentiria mal, né? No caso, ele chamou minha mãe de um bando de velhos, só era ela que entrava pelo ônibus no momento, né? É lamentável a situação. O Estatuto do Idoso foi aprovado em setembro de 2003 e sancionado pela Presidência da República no mês seguinte, ampliando os direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos. A carteira de identidade é o comprovante exigido na hora de utilizar o transporte coletivo. Rapaz, tá difícil, olha, tem motorista que para, tem outros que não para. Os mais novos não dão mais lugar para os idosos no ônibus, a gente tem esse direito, né, da passagem grátis, entrar pela frente ou entra por trás, mas tem uns que se fazem que não vê, né? Tanto por deficiente também, entendeu? Então é difícil, olha. Ainda falta muitas relações humanas sobre o negócio de motorista, entendeu? Precisa conscientização? Conscientização e relações humanas. Como é que o senhor se sente quando o motorista não para?
Rapaz, é humilhado. Eles acham que não vão ficar idosos algum dia. Todo mundo sabe disso, né? Que é péssima. Falta de respeito com as pessoas idosas, né? O que acontece com mais frequência? A gente vê que aqueles jovens se sentam nas cadeiras que é reservada por idosos. Aí não levantam, se fazem que estão dormindo, botam aquele aparelhinho de som no ouvido, né? Isso que acontece, o que mais a gente vê nos coletivos. Para muitos, é preciso conscientização de passageiros e motoristas. Em primeiro lugar, respeitar o assento do idoso, né? Muitas vezes a gente pega e eles já estão superlotados e simplesmente os passageiros que estão sentados se faz que está dormindo. Não, realmente precisa de... o atendimento deles é péssimo. Até pra gente, o usuário normal, eles costumam, às vezes, nem estudar bom dia, eles não dão bom dia, né? A gente tenta ser educado, mas infelizmente a gente não é recíproco isso deles. Rapaz, às vezes uns param, outros não param, entendeu? É assim. Tem uns que têm educação, tem outros que não têm. Bom, tá aí a situação, desrespeito ao idoso, desrespeito ao usuário, uma tarifa que é subsidiada pela sociedade amazonense. Nós temos uma tarifa muito cara, mas era para ser ainda mais cara ainda por um serviço muito ineficiente, com muitas reclamações, com muito desrespeito, com muita falta de pontualidade. Manaus tem algumas coisas que a gente não consegue entender. A máfia do transporte coletivo, por exemplo, está aí posta há décadas. São as mesmas empresas que aí estão. Fizeram um consórcio, um conluio, uma manobra administrativa. Fizeram aí essa tal de Transmanaus, que são as mesmas empresas que operavam no passado, que tem milhões e milhões de dívidas para com o poder público. Fizeram uma maracutaia bem feita e fizeram essa tal Transmanaus com o apoio dos órgãos públicos. Agora, tem empresa que maquiou ônibus, que pegou dinheiro público para comprar ônibus novo e maquiou e apresentou como novo e ficou por isso mesmo. Tem empresa que tirou ônibus de circulação, esses azuis aí foram retirados de circulação e estão rodando de novo, ninguém sabe por quê. São ônibus velhos que vivem pregando nas ruas da cidade de Manaus. Eu tenho por Manaus o mais profundo sentimento de respeito e gratidão. E me incomoda muito, muito mesmo, ver essas humilhações diárias nas paradas de ônibus na cidade de Manaus. Primeiro que Manaus não tem parada. Não tem parada. As pessoas ficam sob sol e sob chuva. As pessoas, como os idosos, por exemplo, são desrespeitados e são humilhados. Os motoristas, poucos, mas ainda existentes, não param muitas vezes para os idosos, não param para os deficientes físicos, não param para mulheres ou não param para ninguém. Tem motorista que não está nem aí, não para e não para mesmo. Tem motorista que para fora do ponto, como esses alternativos, que param onde querem na cidade de Manaus. Ou seja, o transporte coletivo em Manaus continua uma bagunça só. Continua uma bagunça generalizada. E é de cabo a rabo. É de cabo a rabo. Começa com a máfia do sistema de transporte coletivo e termina na humilhação do usuário, como nós vimos aí na reportagem do Oliver Castro. Então, enquanto o poder público não agir com a força que tem, com o rigor que tem, com o poder gerencial do sistema de transporte coletivo, infelizmente nós vamos continuar assim. Quisera Deus que o poder público chamasse as empresas e ditasse as regras, ela, a prefeitura, e não permitir que a máfia ditasse as regras. Não permitir que a máfia ditasse aumentos absurdos e abusivos. E é uma coisa muito bem encenada, já um teatro que fazem. Por exemplo, vamos aumentar 50 centavos, como todo mundo já sabia que ia aumentar somente 10 centavos. Estou dando um exemplo para vocês do que acontece nos bastidores. As empresas vão com o sindicato, o Sinetran, vamos aumentar 50 centavos, aí o poder público diz, não, 50 centavos é muito, nós vamos conceder só 10, se não quiser pode tirar o seu ônibus daqui. É essa aí que acontece, é uma encenação,
é um teatro que todo mundo já conhece, porque nos bastidores já existem os acertos políticos com a máfia do sistema de transporte coletivo. E enquanto a máfia estiver aí, estiver operando, enquanto o poder público permitir que se retire ônibus velho e depois se maquie ônibus e coloque como novo para rodar, que a máfia continue ditando as suas regras, que as empresas fazem o que querem na cidade de Manaus, o sistema de transporte coletivo vai continuar assim. O que falta é pulso, o que falta é coragem para enfrentar esse pessoal. O que falta é determinação de fazer com que o direito do usuário seja respeitado. É isso que está faltando. Somente isso. A prefeitura exercer o seu poder de órgão responsável pelo sistema de transporte coletivo. E está na hora da gente pensar também em acabar com essa questão aí de privatização do sistema de transporte coletivo. Tem muitas cidades que trabalham com a municipalização do transporte, ou seja, a prefeitura mesmo é a dona do sistema, é quem adquire os ônibus. Eu acho que Manaus poderia começar a pensar nisso. Bom, do jeito que aí tá, não vão pensar nunca, porque tem muita gente lucrando com o atual sistema, mas no futuro eu acho que nós poderíamos, inclusive, começar a discutir alguns assuntos importantes, como passagem gratuita para estudantes reconhecidamente carentes na cidade de Manaus. São assuntos importantes que os empresários se arrepiam quando a gente fala. Se arrepiam todo quando a gente fala. E vivem reclamando que vivem no vermelho, que só tem prejuízo, que tem financiamento, que não conseguem pagar os financiamentos. Pergunta. Qual é o empresário do sistema de transporte coletivo de Manaus que quer sair de Manaus? Qual é o empresário que quer fazer isso? Então isso tudo é engodo, é balela, é um teatro montado já há anos que ninguém suporta mais. São as mesmas empresas que aí estão fazendo e acontecendo nas barbas do poder público. São 11h20. A polícia prendeu ontem Antônio Marcos Duarte da Silva, 23 anos de idade, acusado de matar um colega com quem, segundo informações policiais, consumia drogas. Ele já tem passagem pela polícia. Os detalhes nós vamos acompanhar no Rota Policial. A reportagem é do Oliver Castro. Ele é apontado pelos vizinhos como um assassino frio e calculista. Antônio Marcos Duarte da Silva, 23 anos, está sendo acusado de matar com 2 facadas o jovem Rodrigo Macedo de Souza, 20 anos. O crime aconteceu na última segunda-feira no bairro São José, zona leste de Manaus. Eles teriam passado a noite consumindo drogas. Marcos, você e o Rodrigo eram amigos? Não, eu só conheci ele de vista só. Ele não estava com ele nessa hora, eu não estava em casa com a minha família. Vocês não passaram a noite juntos? Não. Essa história de que vocês estariam consumindo drogas? Não procede isso daí não, doutor. Isso aí não procede não. Você então afirma que não matou? Não. Vocês não tinham nenhuma rixa? Que eu saiba não, nunca tive rixa com ninguém. Não é à toa que eu tô vivo até hoje. Você afirma que não matou, você estava onde então? Eu estava em casa. Sua casa? E eu estava na minha casa. Não passou a noite consumindo drogas? Não passei a noite consumindo drogas. Mas as testemunhas afirmam que vocês ficaram só vocês dois lá. Pois é, né? Nunca usei droga com ele. Mas você já tem passagem pela polícia? 3 e roubo, 5-7. Só isso. E agora que você está sendo acusado? Deus vai provar que é a minha inocência. Eu boto nas mãos de Deus. Você afirma que nunca matou ninguém? Nunca matei ninguém. Nunca matei ninguém. O que você espera agora da vida? Sei não, né? Só espero em Deus aí, ver o que vai dar e fé em Deus. Isso aí, esse pecado eu não carrego nas minhas costas. Antônio Marcos, vulgo Lourinho, nega sua participação no homicídio. O delegado Rafael Campos dá mais detalhes sobre o crime. Bem, logo após a prática do crime, que foi por volta das 5 horas da manhã de ontem, a delegacia de homicídios foi informada e de imediato foi uma equipe até o local, nós localizamos testemunhas
que nos informaram que tinha acontecido na noite anterior, que ele passou aquela noite toda fazendo uso de drogas no seu quarto, em companhia de um indivíduo conhecido como Loirinho. Com base nessas informações, nós começamos a realizar buscas pelo bairro, em busca dele, e no final da manhã nós o encontramos nas proximidades do local, e ele foi reconhecido pelas testemunhas. Nós localizamos o Antônio Marcos, ele foi reconhecido pelas testemunhas como sendo esse indivíduo conhecido como Loirinho. Antônio Marcos da Silva já tem passagem pela polícia. Ele tem 2 registros, um por receptação e outro por tráfico de drogas. Olha, tá aí, agora vira uma cara de arrependimento danado. É mais um jovem de pouco mais de 20 anos de idade que não tem nada que almeje para o futuro. Eu fico muito entristecido porque, às vezes, nós precisamos nos colocar no papel dos pais e das mães desses jovens. Porque, olha, Deus me livre passar por esse dissabor de ter que criar meu filho, educar o meu filho, vestir o meu filho e depois ensinar o meu filho o que é certo, o que é errado, porque muita gente diz, o meu filho vai aprender na escola. Não, educação se aprende em casa. Educação é em casa, não é na escola. Na escola você vai aprender geografia, matemática. Alguns não aprendem, vão para a escola e não aprendem sequer concordância verbal, como vocês viram ali. Policiais prendem homicida no bairro São José. Tem gente que vai para a escola também só para comer merenda, né, Bahia? Mas é assim mesmo. Então você educa o seu filho, e você tem esse dissabor depois de ver o seu filho atrás das grades, acusado de assassinato. Isso, num pai, deve doer profundamente. Por isso que eu sempre prego aqui no programa que os pais formem a opinião dos seus filhos, a mentalidade dos seus filhos, ainda na adolescência. É importante que o pai exerça o seu poder de pai enquanto pode. Porque depois que a rua educar o seu filho, ninguém mais vai consertar o seu filho. Infelizmente, a realidade das ruas, ela é brutal hoje. Ela leva o jovem ao tráfico de entorpecentes, a assassinatos, a sequestro, a isso que nós estamos presenciando todos os dias. E vejam que é crescente cada vez mais o ingresso dos nossos jovens nesse mundo que é um mundo muitas vezes sem volta. É por isso que eu faço questão de não apenas dar aos meus filhos a educação que eu recebi, mas também todo santo dia reafirmar isso, que é uma necessidade que nós temos. Nós não podemos transferir à escola uma responsabilidade que é nossa de pais. A responsabilidade por educar os nossos filhos é minha e da mãe. É sua enquanto cidadão, de pai e de mãe. Então nós não podemos de maneira alguma transferir para a escola, para os professores, algo que é inerente, que é obrigação, que é de responsabilidade dos pais. Na escola vai aprender biologia, matemática, física e química. Agora, educação vem de berço. Educação vem de casa. A educação, ela não vai na mochila dos nossos filhos. Nós temos que ditar as nossas regras no diálogo, na conversa, sempre mostrando aos nossos filhos os horizontes da vida. E nós precisamos acompanhar cada vez mais a evolução muito rápida dos tempos. A educação que meu pai recebeu do pai dele é uma educação do tempo passado. A que eu dou para os meus filhos serve o mesmo molde, mas claro que eu preciso ter a inteligência para acompanhar a evolução educacional. Porque se nós educarmos bem os nossos filhos, nós não vamos continuar vendo o que nós vimos na reportagem passada dos nossos idosos sendo desrespeitados. Porque isso é uma questão não cultural, mas educacional. É uma questão de educação. Se nós educarmos o cidadão de hoje, com certeza nós não o veremos atrás das grades amanhã. São 11h28, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo,
nós vamos mostrar não apenas mais um sonho realizado através do nosso programa, através do quadro A Hora da Esperança, mas também uma senhora que volta para agradecer ao nosso programa. É rapidinho, é logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Olha, muita gente ligou para cá ontem para que nós pudéssemos reprisar a nossa ida até o município de Tabatinga e em especial até a comunidade Belém dos Solimões, que é uma comunidade indígena, onde estão ali habitando a comunidade mais de 6 mil índios. Então nós fizemos aí um clipezinho para que a gente possa mostrar mais uma vez e eu fiquei muito encantado com o tratamento da comunidade de Belém dos Solimões. Eu não tinha podido ir lá na campanha e fui agora nesse final de semana exatamente para agradecer. Porque eu acho que tão nobre quanto você pedir o voto é você agradecer depois o voto. E eu não tive a oportunidade de pedir o voto em Belém dos Solimões. Eu não fui a Belém dos Solimões fazer campanha. Eu tive 1.300 votos na comunidade de Belém dos Solimões. Então eu me senti no dever, na obrigação de ir até lá para levar a nossa palavra amiga e, acima de tudo, para conhecer o problema. Eu acho que você precisa conhecer, você precisa dialogar, você precisa conversar com as pessoas, porque é conversando que você vai conseguir mensurar o tamanho do problema de quem lá habita. Não adianta nada a gente ficar discutindo o problema dos índios em Brasília, nos gabinetes ou na Assembleia dentro do plenário. É preciso você conhecer, estar presente, ouvir as reivindicações, sentar, conversar com o índio, com as índias, com as crianças, com os adolescentes, porque todos eles têm as suas necessidades. E é somente ouvindo as necessidades que nós vamos conseguir trabalhar para melhorar a qualidade do povo indígena. Lá, por exemplo, vamos botar as imagens? Lá, por exemplo, existe segurança hoje dentro da tribo ticuna. Aí estão as imagens que são feitas, essa segurança é feita exatamente pelos próprios ticunas, mas nós precisamos regulamentar isso. Esse é o Felipe, uma liderança grande lá na comunidade de Belém dos Solimões. Aí o nosso desembarque lá, a chegada, esse é o vereador Zilmar, capitão do Exército Brasileiro, aí a minha descida. Aí, falando com o deputado Dallas, que ali estava, o carinho das pessoas, das crianças, muitas crianças indígenas que aprendem na escola o dialeto ticuna e aprendem também a língua portuguesa. Aí a nossa subida, uma escada muito grande, para conversar com as mães, para conversar com mulheres, para conversar com as lideranças indígenas. Olha, eu fiquei muito encantado com a receptividade. Eles tratam as pessoas com muita alegria, com muito respeito, mas com muita fé e com muita esperança. Você vê que há uma diferença muito grande nos traços indígenas e nos meus traços, né? Então eles ficaram encantados assim com essa diferenciação do homem branco e do povo ticuna, mas essa vereadora Irmã Neném lá de Tabatinga. Mas aí está a escola abandonada há mais de um ano. Nós precisávamos ter ido lá realmente para conhecer isso. Aí o povo ticuna se manifestando, falando da sua revolta, da sua insatisfação e o porquê que até hoje uma escola dessa, que tem recurso financeiro, que tem dinheiro, que é uma parceria com o governo federal, a escola ticuna está parada há mais de um ano em Belém dos Solimões. Aí nós estávamos na igreja evangélica, foi feita inclusive uma oração muito bacana aí, com muita fé mesmo. Assinei aí um termo de visita que eles fizeram lá para registrar a nossa visita. Estivemos aí no posto de saúde também, aí a nossa reunião. E aí vai ser o momento da coroação, né? O momento onde eu me arrepiei bastante e onde foi muito bacana, eu me emocionei aí com essa manifestação. Isso é uma manifestação de carinho do povo ticuna, é uma manifestação de reconhecimento dos nossos trabalhos, do nosso empenho, das nossas propostas, e eu me emocionei bastante em receber esse cocá, porque isso demonstra a confiança do povo ticuna no nosso trabalho. Aí o deputado Dallas também esteve presente. Essa manifestação
esta ação do povo ticuna não é feita para qualquer um. Isso é uma manifestação de confiança. Realmente me batizaram, inclusive, como Maguari. Eu sou o cacique Maguari agora lá em Belém dos Solimões. Aí está o bodó assado que foi feito na nossa confraternização. Aí a gente almoçando, o vereador Hilal lá de Tabatinga também. Aí nós todos degustando um bodó assado em Belém dos Solimões. Então queria muito agradecer ao povo bom, o povo ticuna, as crianças, nós levamos brinquedo também para as crianças, para que a gente pudesse retribuir o carinho e o respeito para conosco. Aí já a nossa saída, o nosso retorno até o município de Tabatinga. Mas eu disse aqui e vou repetir, Monteiro, tem coisas que entram na nossa alma e não saem mais. Por mais singela, por mais simples que uma situação possa ser, às vezes isso penetra no nosso coração, na nossa mente, e esta minha viagem para Belém dos Solimões é uma dessas ações. Pelo contato que eu tive com o povo ticuna, pela maneira com que me receberam, pela cordialidade com que me trataram, pelo almoço que me serviram, um almoço simples, mas profundamente delicioso, e isso cria em nós cada vez mais uma chama da necessidade de trabalhar por essas pessoas. Vocês não imaginam o grau de confiança que elas depositam nas nossas ações. E o mínimo que nós temos que fazer para retribuir o carinho e a confiança dessas pessoas é arregaçar as nossas mangas e trabalhar bastante, porque há muito por fazer pelos povos indígenas no estado do Amazonas. Nós temos no Amazonas a maior concentração indígena do Brasil. Então nós precisamos ter essa consciência de que é um povo diferenciado, que precisa manter a sua tradição, a sua cultura, a sua língua, e agora, mais do que nunca, com o avanço aí da modernidade, precisa garantir também a sua segurança. Infelizmente, a grande maioria das tribos no Amazonas já está infestada por álcool e por droga. Nós precisamos fazer alguma coisa para resgatar também os nossos índios, porque nós estamos perdendo os índios também para a bebida alcoólica e para as drogas. Eu falava ainda há pouco do envolvimento dos nossos jovens na marginalidade. A polícia prendeu ontem 4 ou 5 pessoas, com elas 180 trouxinhas de pasta base de cocaína, revólveres, jovens acusados de homicídio, uma menor de idade no meio. Vejam só onde estão parando os nossos jovens. Os detalhes nós vamos acompanhar direto no Rota Policial. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros prendeu 5 pessoas, entre elas um adolescente de 17 anos, dia 15 por volta das 19 horas, no Beco Padre Pinto, no bairro da Paz. Os acusados estavam todos na casa de Ana Cláudia Cordeiro, de 35 anos. Estavam com 180 trouxinhas de maconha, um revólver calibre 38 e 6 munições intactas. Nós sabemos que lá no bairro da Paz está havendo uma guerra entre 2 traficantes, né, que é o Dariel e o Márcio André. Os dois estão se degladiando, então esses 2 indivíduos que foram presos ontem, o Everton, que é conhecido como Velhinho, e o Val, ambos trabalham para o Dariel. Em função desta briga deles, eles foram e mataram o Miquinha, porque o Miquinha era que dava guarita, escondia o Márcio André. Então, em função dessa briga do tráfico lá, já houve várias mortes no local, então nós estamos na cola dos dois, tanto do Dariel como do Márcio André, né? Sabemos que são traficantes, mas ao mesmo tempo cometem vários homicídios na área. Eu e a doutora Aline estamos empenhados exatamente nisso para tentar prendê-los e tirá-los de circulação, porque eles continuam lá na área, traficando e matando na área, mas a nossa prioridade é exatamente isso, tirá-los de circulação e colocá-los à disposição da justiça, porque eles já cometeram vários homicídios e assim que forem presos serão apresentados à justiça e à imprensa para
que respondam pelos crimes que eles cometeram. Entre as prisões, uma foi cumprimento de mandado de Everton Serrão, de 22 anos, apontado como autor do duplo homicídio de Micael Hugo e seu pai, Lorival Mendes, de 58 anos de idade, ocorrido no dia 1º de setembro deste ano, na rua Enoque Reis, no bairro da Paz. O delegado Paulo Martins fala mais sobre o crime. Segundo o próprio velhinho, que o Everton nos conta, que eles foram exatamente por isso, que tomaram conhecimento de que o Miquinho estaria dando guarita para o traficante conhecido como Márcio André. Em função disso, eles foram até o local e o pai, para tentar defender o filho, acabou falecendo. A situação é essa, é muito mais grave do que se possa imaginar. Nós precisamos ter a consciência do nosso papel nesse contexto. Nós não podemos jogar a nossa responsabilidade para a avó, para o tio, para a tia, para a prima. A educação dos nossos filhos depende de nós. Se nós não educarmos os nossos filhos, as ruas vão educar os nossos filhos. As más companhias vão educar os nossos filhos. Coloque o seu filho na igreja, para ele orar, para ele dobrar o joelho dele, para ele rezar, que você não vai ver o seu filho numa unidade prisional. Não vai ver. E olha, muitos daqueles que ficam presos só são resgatados graças à sua fé. Porque se depender do sistema carcerário neste país, vai sair pior do que entrou, Ramos. Sai pior do que entra. Então, se você não quer ver o seu filho nesta condição, eduque o seu filho. Essa menorzinha de idade aí, de 17 anos, não tem pai, não tem mãe, é filha de chocadeira. Ela não tem pai nem mãe, quem é o responsável por ela? E esse monte de jovens aí também não tem pai, não teve mãe, nasceram de onde? Então, os pais precisam ver que tipo de educação estão dando aos seus filhos. Imagine você que é de bem, tem os seus filhos criados, tementes a Deus, estudiosos, respeitosos. Imagine você vendo o seu filho nessa situação. Tem pai que não está nem aí também. Essa é a grande verdade. Tem pai que não liga, tem pai que nós já mostramos aqui, que traficava junto com o filho, que roubava junto com o filho. Tem mãe que traficava e escondia a droga do filho. Tem de tudo um pouco. Neste cenário cada vez mais dramático que nós vivemos, tem de tudo um pouco. Mas a grande maioria dos pais não aceitam esse tipo de comportamento. Não compreendem por que se doaram aos filhos, que se dedicaram aos filhos, que lutaram pelos filhos, que trabalharam pelos filhos e recebem dos filhos essa retribuição aí maldita. Esses dias eu vi, eu não sei se foi com o Datena ou foi no Jornal da Band, um menino sendo preso porque estava sequestrando uma pessoa dentro de uma farmácia ou de um supermercado. A mãe chegou, pediu licença a todo mundo e foi lá e deu-lhe a mão na cara do filho, dizendo, não foi essa a educação que eu dei para ele. Os policiais tiveram que segurar a mãe por conta da revolta que tomou conta dela. Então existem ainda pessoas, e graças a Deus a grande maioria, que não aceita esse tipo de comportamento. Então, se você não quer ver o seu filho nesta situação, porque isso é uma decepção muito grande para todos os pais, converse com o seu filho, dialogue com o seu filho e leve o seu filho para orar e para rezar. São 11h44, participou do nosso quadro A Hora da Esperança, a dona Erivanda Lima. Ela tem 50 anos de idade, é cearense. Eu a conheci aqui na Band Amazonas. Ela é uma pessoa que já passou por grandes dificuldades na vida, mas é uma daquelas pessoas que, através da sua fé, da sua pregação, mudou a sua própria vida e agora muda a vida de dezenas e dezenas de pessoas, não apenas no Amazonas, mas também em outros estados brasileiros. Para que ela pudesse pregar em São Paulo, ela precisava de uma passagem. E ela participou do nosso quadro A Hora da Esperança. Nós conseguimos, com essas pessoas maravilhosas que sempre colaboram com o programa Exija Seus Direitos, a passagem dela, e o resultado nós vamos acompanhar agora direto na reportagem desse nosso quadro que muda a vida das pessoas para melhor, que é o nosso quadro A Hora da Esperança.
Aos 52 anos, Dona Erivanda, natural de Fortaleza, Ceará, trabalha, é mãe de 3 filhos e tem muita fé. Sua trajetória de vida não foi fácil até aqui, mas com determinação e empenho ela conseguiu deixar a tristeza de lado e continuar acreditando nas pessoas. Como se casou ainda jovem e voltou à sua terra natal, Dona Wanda, como prefere ser chamada, constituiu família por lá. 2 de seus filhos mais velhos ainda moram em Fortaleza. Aqui em Manaus, ela vive apenas com seu filho caçula, pois faz menos de um mês que ela está separada de seu último companheiro. Tive 3 filhos, me separei dele, né? Hoje ele continua lá no Ceará e depois da minha separação, eu quis voltar para Manaus porque eu vi que aqui tinha mais opção para mim de trabalho, né? E eu vim embora. Wanda explica que atualmente dedica todo o seu tempo para o trabalho, para evangelizar e para as obras espirituais. E falar um pouco da minha infância, do que eu passei, do que eu venho passando até hoje. Sem precisar se prostituir, sem precisar entrar para o mundo das drogas. Trabalhar, porque trabalhando a gente vence. Como já passou por situações muito difíceis em sua vida, ela acredita que só graças a Deus ela conseguiu sair da depressão. Hoje eu, assim como cristã, né, hoje eu sou evangélica, eu creio assim que Deus já estava na minha vida já há muito tempo, né, que Ele vinha me ajudando nisso aí, né, que eu sem estudo. Não tinha estudo, naquele tempo a gente não tinha oportunidade de nada, né, de trabalho, né. Eu só ia poder sempre trabalhar em casa de família, né? Mas graças a Deus, eu amo a minha profissão, eu amo demais a minha profissão. A cada dia que passa eu procuro melhorar, né, na minha profissão. Ela deseja compartilhar sua história de vida com outras pessoas através de missões pelo Brasil. Ela quer começar por São Paulo, pois lá tem pessoas que vão lhe abrigar. Nossa personagem sabe que o programa Exige a Seus Direitos tem credibilidade e admira o trabalho do apresentador Marcos Rota. Afinal, esta não é a primeira vez que ela participa do programa. Aquele homem, a gente vê no semblante dele, a humildade dele, o carisma dele. Eu vi isso desde o dia que ele pisou na minha loja. E eu tenho um deputado assim no meu coração, assim, de amor, assim, de mãe para filho, né? Oro pela vida dele. Em setembro de 2010, participou do quadro A Hora da Esperança e ganhou matéria-prima para trabalhar em suas costuras. E aí, quando abriu as portas lá, né, do Rota da Esperança, que abriu a porta, eu disse, meu Deus do céu, foi assim, uma felicidade muito. Eu passei quase um ano ou mais com material, trabalhando. Eu ganhei bastante material de trabalho, né? Bastante mesmo. Esse material? Me ajudou demais, porque eu não podia comprar. Foi o começo do meu trabalho e eu não podia comprar. E aí passou-se uns tempos, eu ganhei uma passagem aérea para mim ir para Fortaleza, né? Por causa do meu pai e por causa da minha filha, né? Também rever minha família, né? E eu fui no programa de novo, pedir ajuda já financeira. Porque eu ia chegar no aeroporto, do aeroporto ia pegar o ônibus, ia para o sertão e eu não tinha condições para isso. E mais uma vez o programa me ajudou. Agora, ela tem fé que tudo dará certo e que alguém vai lhe ajudar a conseguir 2 passagens para ir até São Paulo. Eu tenho certeza, eu creio nesse Deus Pai Todo-Poderoso que eu vou ganhar. Que agindo Deus, o nome do meu grupo, né? Da minha reunião de célula na minha casa, é agindo Deus, quem impedirá? Foi assim, de grande bênção, né? O que eu mais queria era conhecer outras igrejas, né? Visitar, ter mais conhecimento da palavra de Deus, né? E eu tive essa oportunidade, tive a oportunidade de dar testemunho da minha vida, né? Tive a oportunidade de pregar a palavra, tive a oportunidade de tudo, assim. Eu não tive lazer, né? Esse lazer de conhecer São Paulo eu não tive. Mas eu tive aquilo que eu queria, que era estar dentro das igrejas, conhecer, ter conhecimento mais da palavra, né? Agradeço mais uma vez o programa, né? Agradeço o deputado. Inclusive eu tenho algo de Deus para entregar para ele, mas não pode ser diretamente ao programa, tem que ser pessoalmente, né? E agradeço a produção, que mais uma vez, depois de 4 anos depois, eu
procurei o programa e recebi de novo minhas bênçãos, né? Que foi aqui, através do programa do deputado Marco Rota. Olha, tem uma passagem bíblica que diz que Jesus curou 100 rancenianos e apenas um voltou para agradecer. A Erivanda é uma dessas pessoas, né, que fez questão de participar do nosso programa com a fé que vocês perceberam na reportagem que ela tem, mas ela, de forma espontânea, voltou de São Paulo, já que nós conseguimos a passagem para que ela pudesse pregar em São Paulo, para que ela pudesse se aprimorar em São Paulo. Ela voltou ao programa Exija Seus Direitos, tão somente para agradecer. Então, queria muito agradecer a ela pela confiança e pelo gesto nobre de vir ao nosso programa, prestar contas, inclusive, da sua ida até São Paulo, onde ela faz um trabalho espiritual muito intenso, muito belo, a exemplo do que faz na cidade de Manaus. Então, que ela tenha muito sucesso na vida dela e que ela continue cada vez mais fortalecendo esta veia de fé, de esperança, da palavra que ela carrega em si e esta esperança bonita que ela deixou, essa mensagem bonita que ela deixou no programa Exija Seus Direitos, que ela possa continuar pregando em Manaus, nos municípios do interior do estado, nos estados brasileiros de uma maneira geral, porque é uma forma extremamente saudável de resgatar a vida humana. E o nosso programa vai continuar cada vez mais servindo para que a gente possa cumprir com o papel maior do programa Exija Seus Direitos, no nosso quadro A Hora da Esperança, que é o de realizar o sonho das pessoas. Independentemente de qual seja o seu sonho, mande a sua carta para a produção do programa Exija Seus Direitos, coloque por fora do envelope A Hora da Esperança, entregue aqui na sede da Band Amazonas. Nós temos aqui milhares e milhares de cartas, mas para quem tem fé, para quem tem esperança, para quem sonha com dias melhores, e para Deus nada é impossível. Tomara que no curtíssimo espaço de tempo você possa estar aqui comigo, participando do nosso quadro A Hora da Esperança, para que juntos a gente possa concretizar e realizar o seu sonho, independentemente de qual seja o seu sonho. Se você tem o seu vizinho, se você tem a sua vizinha, se você vê uma necessidade da concretização de um sonho, faça o que dezenas e dezenas de pessoas já fizeram. Mande uma carta para a produção do nosso programa, coloque por fora do envelope quadro A Hora da Esperança. Não esqueça de colocar todos os dados, contar a história da necessidade na carta e coloque também os telefones de contato para que a produção possa entrar em contato com você. Nós vamos continuar fazendo o nosso quadro A Hora da Esperança. Na sexta-feira eu viajo para o Paraná. Vocês sabem que uma vez por ano vou visitar a minha mãe e meu pai na cidade de Cascavel, no estado do Paraná. Passo o Natal com eles. Dia 30 estarei de volta à cidade de Manaus. Dia 1º nós temos a posse do governador. Mas se você quer fazer a sua denúncia também com o nosso programa, ligue para a produção do Exija Seus Direitos, telefone 3307-0423. Amanhã nós temos a diplomação dos eleitos nessa eleição. Possivelmente amanhã a apresentação será do Marcos Sabadini, mas eu quero ver se eu entro pelo menos por telefone. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos encerrando mais uma edição do Exija Seus Direitos. Na sequência, Socorro e Conceição, aliás, Conceição Cidadã Amazonense. Recebeu agora pela manhã o título de Cidadã do Amazonas por merecimento. Ela é muito mais amazonense que muitos que aqui nasceram. Então, nós estamos muito alegres, muito contentes, muito felizes com o reconhecimento da Assembleia Legislativa em transformar a nossa querida Conceição Sampaio na mais nova cidadã amazonense. Obrigado pelo carinho da sua audiência, ótima tarde, que Deus abençoe você e a sua família e até amanhã.